Você já pediu paciência para Deus? Esses dias eu estava ouvindo uma pregação e Deus falou muito comigo sobre aquela passagem que Salomão está conversando ali, tem um encontro com Deus e Deus concede para Salomão um pedido. E aí Salomão, para conseguir lidar ali com a responsabilidade de cuidar, né, do reino, ele pede sabedoria para Deus. E aí Deus ele se alegra tanto, né? Porque Salomão podia pedir qualquer coisa, mas Salomão pediu sabedoria. E aí Deus concede também riqueza, concede poder. Mas voltando, né? Assim que ele tem essa conversa ali com Deus, ele volta ali pro trono, né? E aí chega uma causa muito difícil, que ninguém estava conseguindo resolver, né? E aí, que é aquela causa, né? Que tem duas mães e um bebê, e ambas estão brigando, falando, não, é meu filho, não, é meu filho. Né? Enfim. E aí Salomão fala, não, então vamos partir a criança ao meio. É uma coisa muito como ele pensou nisso. E aí quando acontece isso, a mãe verdadeira da criança, ela entra falando, não, 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 então dá pra ela, é dela, é dela. Só pra salvar a criança, enquanto a outra, que não era mãe verdadeira, fica tipo, né, tipo, ai, e aí nisso ele percebe que a mãe verdadeira é aquela que se importou mais, é aquela que buscou defender e que estava disposta a abrir mão do filho dela só para que o filho dela continuasse bem, né? E isso foi uma atitude muito sábia, né? Quem pensaria nisso, né? Tipo assim, foi uma forma muito incrível, assim, inexplicável de conseguir resolver essa causa que ninguém estava conseguindo resolver. E é muito interessante que isso acontece logo depois dele pedir sabedoria para Deus. Então, Deus já atendeu ali no momento? Sim. E assim como Deus ele teve esse momento que ele chegou para Salomão e concedeu a Salomão um pedido, tem um versículo também na Bíblia em que Deus fala, pede que eu vou conceder. Tudo aquilo que você pedir ali em nome de Jesus, ou seja, todos aqueles pedidos que estão alinhados com a vontade de Deus para nossas vidas, Deus ele sim, Deus ele irá conceder. E com certeza quando a gente pede paciência, isso está alinhado com a vontade de Deus para nossa vida, se a gente pede sabedoria, se a gente pede, enfim, isso com certeza faz parte da vontade de Deus. Então, por que ele não concede? A verdade é que ele concede, sabe? Deus ele estava falando muito comigo sobre isso. Por quê? Assim como ele concedeu de Salomão naquele momento, ele também nos concede a nós. E assim também, quando a partir daquele momento ali que ele concedeu, chegou uma causa bem complicada em que exigiria essa sabedoria que Salomão pediu, muitas vezes quando a gente pede paciência, chega umas causas aí bem difíceis que a gente precisa de muita paciência realmente para conseguir lidar, para conseguir administrar ali. Tem aquela passagem também da Bíblia que fala que Deus não dá nada que a gente não possa suportar, tem a ver com isso também. E então, o que mudou, né? O que muda então? Se Deus ele concede a paciência, por que eu não consigo exercer então nesses momentos? Porque eu sinto que a paciência não veio. Porque falta aquela renovação. Como fala em Romanos 12, se a gente quer experimentar aquilo que Deus nos concede, a gente precisa mudar a nossa mente. Deus ele já concedeu, só que a gente precisa o quê? Mudar a forma de agir, mudar a forma de ver as coisas, permitir que o Espírito Santo realmente mude a nossa forma de ver, de agir, de, tipo assim, mudar realmente o nosso ego e tal, para que a gente possa então exercer essa paciência, sabe? Para que a gente possa amadurecer esse fruto do Espírito na nossa vida. A gente precisa permitir que Deus haja então, porque Deus, ele, aquilo que só Ele precisava fazer, que só Ele poderia fazer, Ele já fez. Só que falta a gente fazer a nossa parte, entende? Deus, ele concedeu a paciência? Sim. Mas que a gente possa exercê-la na nossa vida, aí a gente precisa, muitas vezes, negar a nossa vontade, a gente precisa parar
e pensar antes de agir. A gente precisa respirar. Então, tipo assim, Salomão ele foi muito sábio desde aquele momento. Então, por isso ele já entendeu que Deus já tinha concedido e foi lá e agiu com sabedoria. Mas que a gente possa então hoje aprender com Salomão e entender que Deus ele já, entendeu? Já nos concedeu isso. Só falta a gente agora fazer a nossa parte. Só falta a gente ir e exercer essa paciência, exercer essa sabedoria nas situações que vierem, tá bom? É sobre isso que eu queria falar hoje e que esse vídeo possa realmente nos incentivar a realmente mudar,